Deixa eu só fazer uma apresentação para quem já não conhece, acho que a maioria já conhece o Mário, né? O Mário, pô, talvez aí das pessoas que eu tenho contato, o Mário é o nutricionista que mais prepara, trabalha com atleta, do meu conhecimento, pelo menos do círculo aí, é o cara que mais está aí há mais de 20 anos, né, Mário? Não vamos falar a idade, né, Mário? Mas pelo menos mais de 20 anos aí nessa É. brincadeira. É um cara que eu aprendi muita coisa com ele, aí, até na Dark House, o tempo lá da Integral, etc. Aulas que ele já deu em outros lugares, cursos. Então, é uma pessoa que merece todo o nosso respeito aí, porque poucos atletas, na realidade, ouvem nutricionista, tá, pessoal? Essa é a grande realidade. Poucos atletas, a maioria vai atrás de coach aí, até coaches fora do Brasil, né? Mas o Mário conquistou e ajudou a gente a conquistar esse espaço, o respeito aí dos atletas para com a nossa classe, né, de nutricionistas. Então, ele é um cara aí que representa muito a nutrição esportiva, tá? Então, eu agradeço muito aí a oportunidade de ele estar junto com a gente. Depois, Mário, não esquece no final de falar do seu curso, e até para a galera que quiser. Legal, Importantíssimo, tá, pessoal? Está com a gente no RP, é um pô, amigão aí do Rodolfo de anos também. Então, Mário, bem-vindo, obrigado e fica à vontade aí que a casa é sua. legal. Puxando um pouco o gancho do que você estava falando, né, Gustavo, em relação ao hábito dos atletas, né, se prepararem com coaches e tal, um dos motivos dessa aula também, e depois do meu curso, é porque hoje muitas pessoas que buscam a nutrição estética, né, avançada, estão perdendo espaço também para os coaches, porque é um outro tipo de trabalho quando você pensa em colocar uma pessoa próximo ou na casa de um dígito, né? Então é realmente uma nutrição estética mais avançada que não basta o conhecimento, né? O nutricionista precisa ter também muita experiência prática e muito feeling para trabalhar com essa nutrição estética mais avançada. E é o que o Rodolfo comenta, e eu também comento nas minhas aulas, nas minhas consultas, que o fisiculturismo é a Fórmula 1 da nutrição, né? Então, não existe nada que exija mais alta performance do físico em relação a percentual de gordura e massa magra do que o fisiculturismo. Então, a gente descendo isso para níveis menores, né, níveis com menos ambição em termos de estética, fica muito fácil, até se a gente parar para pensar, em preparar pessoas comuns. Mas eu quero dar uma abordagem aqui e trazer um pouco das experiências com o atleta e como que a gente pode aproveitar e trabalhar também com pessoas comuns. Mas também não deixando de levantar também essa bandeira que um nutricionista nada impede de ele fazer um trabalho em conjunto com um médico, com um endócrino, com um treinador e preparar em conjunto um atleta. E, inclusive, um dos trabalhos que eu fiz na época da Integral Médica era dar um suporte como nutrição clínica para os atletas. Porque eu vou até trazer rápido para vocês aqui uma experiência prática que aconteceu. Não sei se muitos de vocês conhecem o atleta Rafael Brandão, mas se vocês pesquisarem um pouco sobre a história, a jornada dele nos últimos anos, principalmente o ano passado e o retrasado, ele mudou de preparador, ele se preparava com o Cris Aceto e mudou para o mesmo preparador do, do, do Flex Lewis, que era um parceiro de treino dele lá em Las Vegas, que é o Neil Yoda. E o Rafa tinha um grande problema de absorção de nutrientes. O Rafa tinha várias complicações gastrointestinais que ele nunca conseguiu resolver, a não ser o ano passado. E isso deu de resultado para ele quase 10 quilos de peso. Ele brigava para conseguir. Então, hoje, o nutricionista ele tem uma ferramenta fantástica nas mãos, que é usar a nutrição clínica em prol do atleta. E esse conhecimento o coach não tem. Então, o coach ele sabe dar resultado, mas se tiver qualquer problema no meio do caminho, se o corpo tiver qualquer resistência à alimentação ou tiver qualquer problema de saúde, o coach não entende, ele não tem base, não tem estudo, não tem faculdade para resolver isso.
Então, se o nutricionista conseguir ter essa experiência de preparar, de colocar um físico altamente estético nos seus pacientes, com o embasamento da nutrição clínica, de conhecer bioquímica, fisiologia, como é que funciona o intestino, como é que funciona o corpo humano, como que essas respostas metabólicas vão trabalhar com a dieta, ele vai ter um campo enorme para trabalhar. E esse mercado fitness hoje em dia não para de crescer. Se qualquer um de vocês parar para pensar numa Ironberg, quantos mil alunos ali não são potenciais pacientes para um nutricionista esportivo, né? Então, abriu demais o leque. Hoje, ó, só para vocês também terem conhecimento, esse final de semana passado, tiveram 4 campeonatos da Muscle Contest. Isso nunca aconteceu no Brasil. O Brasil tinha, por exemplo, o estado de São Paulo tinham 4 campeonatos no ano. Era estreantes, paulista, às vezes acontecia o brasileiro aqui no estado de São Paulo e o Mister Santos no final do ano. Então, olha o tanto que escalonou esse nosso mercado. A gente tinha 4 campeonatos por ano no estado de São Paulo. Ontem tiveram 4 campeonatos no mesmo final de semana no Brasil. Uma média de 400 a 600 atletas por campeonato. Então, só ontem subiram 2.400 atletas para competir. E esse pessoal precisa de dieta, precisa de nutricionista para poder dar um respaldo, né? Então, gente, o objetivo, né, principal meu é trazer esse meu conhecimento prático, né, mas com um embasamento teórico, porque eu sou nutricionista de formação, e vocês entenderem como que essas estratégias de alta performance, voltadas para a preparação de fisiculturista, a gente consegue adaptar essas manobras, né, para as pessoas comuns do nosso dia a dia de rotina de consultório, né, que são pessoas que gostam de fazer a musculação, são entusiastas, mas ainda não são atletas ou nem pretendem ser atletas, né? E ou as pessoas que buscam realmente um resultado estético mais avançado, tá? Então, falando aquele assunto, né? Se o nutricionista domina essa alta performance, domina essa nutrição estética realmente mais avançada, fica muito mais fácil ele descer de nível, né? Então, a comparação, se você é um nutricionista, né? Eu gosto de trazer essa, essa combinação de ideias nas minhas consultas. Eu falo para as pessoas, se você é um nutricionista que sabe trabalhar com alta performance, com uma nutrição estética avançada, você sabe pilotar um carro a 330 por hora. Se você vai descer para um paciente comum, que é só ficar ali com uns 15, 18% de BF, é um kart, né? Então, é muito mais fácil você descer de nível, agora subir de nível a pessoa não consegue. Se ela só sabe trabalhar com uma nutrição clínica, mais, vamos dizer assim, fitness, que é o que eu gosto de falar, ela não vai conseguir trazer um percentual de gordura realmente baixo, ela não vai conseguir trazer grandes resultados estéticos, mais ambiciosos, tá? Então, o planejamento é o mais importante quando a gente vai trabalhar com um atleta ou vai trabalhar com um paciente que apareceu no consultório. Então, assim, entender e tratar o corpo humano como se fosse uma espécie de uma empresa, né? Onde tem muitas células. Então, a gente trabalhar com planejamento, né? De preferência de médio a longo prazo. Por que eu não coloquei um planejamento a curto prazo? Porque o curto prazo, gente, é muito perigoso, né? Normalmente, o curto, o rápido, não é consistente, né? Então, a gente tem que evitar o quê? O imediatismo, né? Que é o que mais aparece, na verdade, nos consultórios. O que mais aparece até para mim como atleta, eu recuso vários atletas porque as pessoas querem se preparar e ficar pronta para uma competição daqui 2, 3 meses. Isso não existe. Então, entender que qualquer resultado para ele realmente ser sólido, né? Porque o músculo precisa ser maturado, né? Precisa ser consolidado, precisa de tempo, né? E o fisiculturismo, a gente brinca e fala que não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona a longa distância. Então, assim, toda vez que a gente pensa em definição, em diminuir o percentual de gordura, todo mundo quer que sobre alguma coisa ou quer mostrar alguma massa muscular. Só que essa massa muscular ela tem que ter sido construída lá atrás. E esse processo de construção é lento, é demorado. Então, o nutricionista tem que ser muito convincente quando ele for conversar com um atleta ou com um paciente e bater firme nessa tecla do tempo.
E não dá para a gente querer ultrapassar ou querer ganhar tempo com alguma estratégia, porque isso nunca vai terminar bem, certo? Então, o que, que é importante, né, a gente entender as principais fases de um atleta de fisiculturismo, que a gente consegue trazer isso para as pessoas comuns com muita facilidade também. Então, basicamente, a gente tem a fase de bulking, né, que é aquela fase de ganho, que é uma dieta hipercalórica. Então, tem que sobrar um pouquinho mais de nutriente para você poder escalonar no treino, para você poder fazer progressão de carga, para você evoluir no treino, né? Porque se você não conseguir evoluir no treino, você não conseguir romper mais fibra muscular, você não vai conseguir ter o processo de hipertrofia, né? Isso aí é nutrição básica. A gente tem o processo de cutting, de pré-contest, que é aquela fase que a gente vai diminuir o percentual de gordura. Aí sempre vai ser uma dieta hipocalórica. E a gente tem a fase de cruiser, né? Que é uma fase de manutenção ou de ponte, que liga uma fase à outra. Então, muitas vezes, entre um bulking e entre um cutting, uma fase de definição, a gente faz uma ponte, né? E até esse nome ponte, gente, está muito ligado também com o uso de esteroides, tá? Então, o nutricionista que vai trabalhar com um atleta, ele tem que ter também uma basezinha, ele tem que ter um mínimo de entendimento sobre ciclos, né, de off, de bulking, de pré-contest, entender um pouco a dinâmica. Ele não precisa entender a bioquímica do esteroide, mas ele tem que entender um pouquinho a dinâmica de como esses esteroides agem no corpo do paciente dele, para ele poder manipular a dieta de acordo com isso, certo? Então, essa fase de ponte normalmente é uma fase aonde você liga, né, um booking para um pré-contest e muitas vezes aonde o atleta vai reduzir os hormônios, vai colocar uma testosterona de base para manter a massa muscular dele, e ali a gente normalmente coloca uma dieta normocalórica. Isso falando em atleta. Se a gente for falar para uma pessoa comum, essa fase de cruiser seria uma fase de manutenção. O paciente foi no consultório, fez uma fase de ganho de hipertrofia, depois a gente secou esse paciente, ele ficou definido, baixou o BF dele, agora ele quer manter o físico. É essa fase aqui de cruiser, que na verdade é uma das mais difíceis, né? Que é o que eu falo para todo mundo. Manter é muito mais difícil do que ganhar, porque manter o nosso nível de ambição é diferente e a gente precisa de constância, porque a fase de booking, a fase de cut, ela é temporária. Ela dura ali 4 meses, por exemplo. Às vezes, uma fase de manutenção, o paciente vai ficar 6 meses, 8 meses, um ano querendo manter aquele peso. Mas a vida dele não é um mar de rosas. Ele vai ter vários problemas, ele vai ter várias questões emocionais, ondulações no treino, na rotina, que sempre vão puxar ele para trás, né? Então, é o que eu falo para todo mundo. Isso aqui a gente pode até brincar e falar que é como se fosse um jogo de videogame. As pessoas vão subindo de fase, mas a fase de manutenção, que é aquela de você ficar na mesma fase, é mais difícil de manter. A tendência do corpo é sempre voltar para trás. Ainda mais se a gente for pensar em pacientes mais velhos, mais de 35, 40 anos, 50. O processo natural do corpo já é de sarcopenia, de perda de massa muscular. Então, manter fica cada vez mais difícil. E a última fase é uma fase que eu chamo de care, recovery. É uma fase de restabelecer um pouco a saúde, recuperar um pouco a saúde ou de descansar um pouco realmente o organismo, o metabolismo, descansar um pouco a musculatura, né? Então essa fase aqui é normalmente onde os atletas combinam com a fase de TPC, terapia pós-ciclo. Então, depois que o atleta sai da competição, ele precisa fazer essa fase de descanso e é a fase que a gente vai restabelecer os marcadores, a gente vai fazer um exame de sangue, vai ver como é que ficou a saúde. Então, é uma fase muito importante para um atleta e muitas vezes também para um paciente comum. Eu vou abordar um pouquinho essa fase lá na frente, que vocês vão entender como que ela funciona muito e acontece muito no dia a dia nosso comum de consultório, tá? Aqui vai uma outra questão sobre a composição corporal. Então, assim, o primeiro ponto para um nutricionista começar um trabalho, seja com um atleta ou com um paciente,
é a composição corporal, é o ponto de partida, certo? Então, eu quero trazer algumas coisas interessantes aqui para vocês. Um árbitro, quando está julgando um atleta de fisiculturismo no palco, ele não está olhando o exame de bioimpedância desse atleta. Ele está só olhando o que os olhos dele conseguem ver, né? Então, o olhar do atleta, ele é um olhar clínico, né? Quer dizer, desculpa, o olhar do árbitro é um olhar clínico, né? E o que eu falo nas minhas consultas é que o espelho não mente. Então, aonde que eu quero chegar com isso, né? Um BF na casa de um dígito ou próximo disso, qualquer abdômen começa a aparecer, começa a dar as caras, né? Então, é fundamental que um nutricionista que queira trabalhar com atleta ou queira trabalhar com uma nutrição estética mais avançada, saiba fazer essa leitura visual do paciente. A gente sabe que faz parte do protocolo de um nutricionista fazer uma avaliação corporal, fazer uma bio, ter uma ficha do paciente, ter um arquivo do paciente, isso é protocolo, mas na hora da consulta, o nutricionista tem que ter esse olho clínico. O nutricionista tem que conseguir adivinhar e errar por pouco qual que é o BF do paciente dele, qual que é o BF do atleta dele. Porque se ele não tiver esse feeling já mais apurado, ele ainda é faixa branca, ele é faixa amarela. É mais ou menos isso. Então, quando a gente começa a ter essa prática, começa a ter essa experiência, a gente não precisa mais no bio, precisa de uma avaliação para saber se o atleta está pronto, se o paciente já está ali próximo de um dígito de BF, se uma mulher está ali já na casa de 18, 15%. Então, é muito importante a gente começar a ter esse olhar clínico, porque o físico é o que mais importa, não são os números no papel. Porque na nutrição estética, o paciente vai se sentir feliz colocando um biquíni, colocando uma sunga e gostando do que ele vê na frente do espelho, né? E muitas vezes, pessoal, isso aqui é uma coisa muito importante. Muitas vezes o exame de bio, ele engana, fica um número bonito no papel. Só para vocês entenderem, não necessariamente o atleta que tem o menor percentual de gordura é o que ganha o campeonato. Por quê? Porque às vezes a gordura desse atleta está mais bem distribuída. E às vezes tem um atleta que está com percentual de gordura menor, mas a gordura dele já está localizada ali no glúteo, no flanco. E a hora que esse atleta vira de costas, por exemplo, seja uma mulher, um homem, aquele impacto visual daquela gordura localizada que ainda não saiu, para o árbitro causa muito mais impacto. E isso acontece muito também com pacientes comuns. Um exemplo, uma mulher que tem uma gordurinha ali em cima do joelho. Aquela gordura anda com ela, ela carrega aquela gordura há anos. Quando ela vai se olhar no espelho, o olho dela já está ali, ó, viciado naquela gordura. E às vezes o BF dela já está bonito no papel, mas ela ainda tem essa gordura que incomoda. Então é aí que entra a nutrição estética avançada. Ela vai além de uma bioimpedância, ela vai além de uma variação corporal, certo? Então eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos para ilustrar. O certo era até eu ter feito uma brincadeira aqui, mas aí a gente precisaria de uma aula ao vivo, assim, é, particular, presencial, né, Gustavo? Para a gente fazer uma brincadeira, ver quem acerta mais, né? Mas aqui eu trouxe para vocês dois exemplos que eu acho que muitas pessoas devem conhecer, né? O primeiro é o Cebu, né? É o atleta hoje mais famoso do fisiculturismo da atualidade. Normalmente, na fase dele de off-season, ele gira ali num BF na casa de 12 a 15%, né? Por quê? Porque ele é de uma categoria chamada Classic Physique, então ele tem um peso para bater. Então ele não pode ficar muito acima do peso, porque senão ele vai sofrer demais para bater o peso da categoria. Então todos os atletas da Classic Physique, eles mantêm um percentual de gordura normalmente de 6 a 8% acima do que eles competem. Esse é o off-season deles. Então, ele gira em torno de 12 a 15% no off e físico de palco é na casa de 4 a 6%, tá? Lembrando, pessoal, que esse BF aqui de palco, de um atleta de fisiculturismo, isso aqui, na verdade, é ilusório, certo? Não é que é ilusório, mas isso aqui, na verdade, é um momento do atleta em cima do palco, tá? Nenhum atleta consegue manter isso, tá? Então, isso aqui
é um único momento ali em cima que o atleta faz várias manobras nas semanas que vão antecedendo a competição, baixando também o percentual de água, de retenção, para chegar nesse nível de condicionamento aqui, tá? E numa categoria mais pesada aqui da direita, onde a gente vê o Jay Cutler, também foi um atleta bem famoso, foi 4 vezes campeão do Mister Olímpia, ele já é um atleta open, um atleta mais pesado. O atleta mais pesado, ele consegue ter um BF na fase de off-season mais alto, na casa de 15 a 20%. Por quê? Porque ele precisa manter um volume de massa muscular muito grande. Então, realmente, o bulking deles, né, a fase de ganho, ela é bem mais considerada, né? Tem um volume de calorias muito maior. Então, o número que eles mudam, o número que eles trabalham de um cutting para um bulking já é maior. Então, realmente gira algo em torno de 10% de oscilação de peso. Então, é importante vocês começarem a conhecer esses números para a gente trazer isso para a realidade de consultório. Então, uma oscilação de 10% é um bom número para a gente trabalhar, por exemplo, e projetar um peso para um paciente, né? Quando um paciente busca hipertrofia, por exemplo, onde ele busca ganhar, né, massa muscular. Então, a gente projetar um ganho de 10% em cima do peso dele já é um número bem razoável, tá? E só para vocês entenderem, um atleta nesse nível aqui, não digo no nível do Sebum, porque como ele tem um peso para bater, ele fica meio travado na evolução. Mas um atleta da Open, ele tem um lastro muito maior de ganho, de hipertrofia, né? Porque ele não tem limite de peso. Então, é acima de 96 quilos a categoria Open, certo? Então, um atleta desse, já bem treinado, com bagagem, com tempo de competição, o ganho de massa magra no ano, gente, varia entre 1,5 kg a 3 quilos no ano. Só para vocês entenderem como é difícil colocar massa magra num físico já desse tamanho. Porque é um cara que precisa comer 7, 8 mil calorias por dia. Não é brincadeira. Então, quando um paciente chega para vocês e fala que quer ganhar 5, 10 quilos de músculo numa consulta, isso é uma piada. Isso não vai acontecer. Nem que ele esteja tomando tudo que existe de esteroide na face da Terra, ele não vai conseguir ganhar tudo isso em 4 meses, em 3 meses, em 2 meses. Então, essa é a vantagem de a gente conhecer a alta performance para a gente saber o que, que vai acontecer na realidade comum das pessoas, né? Aqui também eu trouxe outro exemplo para vocês, bem legal, que seria um exemplo de um cruiser, uma manutenção. Esses dois caras aqui não são atletas. Eles vivem o lifestyle do fisiculturismo. Então, eu não sei se vocês conhecem, esse aqui é o Mike O'Hearn. Não sei falar direito o nome dele, mas é mais ou menos isso. Esse cara aqui é um cara muito famoso nos Estados Unidos, ele já fez alguns filmes, né? E ele já tem mais de 50 anos. Ele treina na Gold's Gym de Venice, é uma figura lá. E ele é um cara que se mantém bem o ano inteiro, durante anos, né? E aqui do lado direito, a gente tem o The Rock, que também não é um fisiculturista, é um cara que tem um físico bem, bem desenvolvido, mas vocês conseguem ver que tem uma diferença aqui de BF, né? Então, o Mike, ele se mantém num BF mais baixo, já bem próximo de um atleta mesmo de fisiculturismo. Por quê? Porque o grau de exigência dele, o grau de disciplina que ele leva à vida dele, o treino, a dieta, é mais rigoroso. Mas não desmerecendo o The Rock, também tem um belo físico. Mas vocês conseguem ver aqui uma diferença de pele e tal. Mas ainda assim o The Rock está num BF bem acima da média, certo? Então, isso é uma coisa que uma pessoa comum, trazendo mais aqui, por exemplo, o The Rock, consegue manter. É viável um paciente de vocês manter um BF de 14, 15% ao longo do ano, comendo com uma dieta bem balanceada e mantendo uma boa rotina de treino e de descanso. Então, isso aqui está dentro da realidade do ser humano. Ele consegue manter isso se ele for um cara focado e realmente quiser e ter um grau de ambição em relação a isso, certo? Então, eu vou trazer aqui para vocês agora, principalmente o tempo dessas fases, né, pela minha experiência, e o que normalmente acontece mesmo,
para vocês também começarem a entender um pouco mais como que a gente pode trazer isso para a rotina de consultório. Então, normalmente uma fase de booking, ela não costuma exceder mais do que 4 meses, mais do que 16 semanas, certo? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco o porquê desse tempo, tá? Uma fase de cruiser, né, de manutenção, de ponte, normalmente ela gira, né, entre 2 meses até 4 meses, ou dependendo, se for um paciente que queira como um estilo de vida, um lifestyle, ele pode segurar isso aqui 6 meses, 8 meses do ano, né? Mas muito tempo também chega a uma hora que o corpo começa a retroceder, porque essa fase de cruiser aqui, ela normalmente é uma fase de dieta normocalórica. Então, quando a pessoa fica muito tempo com aquela dieta travada, normalmente ela começa a perder desempenho no treino. E o metabolismo dela também começa a ficar meio preguiçoso, né? Então, o cruiser é uma fase difícil de trabalhar, mas eu vou abordá-lo um pouquinho mais para frente. A gente tem o cut, né, que é a fase de corte, de definição, pré-contest, que é o que a maioria das pessoas buscam, né, tanto na rotina de consultório como os próprios atletas. A maioria dos atletas, pessoal, não tem um coach, não tem um preparador na fase de booking. Então, esse é um grande problema que a gente vive hoje no nosso esporte, na nossa rotina. As pessoas confundem, elas acham que a fase de booking é férias. Então, ela não coloca muita importância, ela só procura o nutricionista, ela só procura o coach quando ele precisa chegar perto da competição. E aí que a gente tem que se impor e tem que ter um pouco mais de rigor em relação a isso, tá? E a fase de recuperação, né, por último, a fase de care, recovery, TPC, normalmente ela varia entre 6 a 8 semanas. 6 semanas aqui, eu coloquei até um período mais curto, quando a gente for pensar num atleta mesmo de alta performance que tem um calendário para cumprir, né? E ele tem que sempre estar em exposição, estar competitivo, então eles precisam ganhar tempo, né? Então, normalmente 6 semanas é uma fase que já dá para recuperar o eixo hormonal, já dá para recuperar os exames bioquímicos, já dá para melhorar colesterol, o fígado, o rim, enfim. Então é um tempo mínimo para isso acontecer, mas se for um atleta muito bem estruturado, um atleta muito bem assessorado, ele consegue. Aí eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos para a gente planejar esse tempo para um atleta, por exemplo, porque aí que o nutricionista muitas vezes fica perdido. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tanto para o atleta como para um paciente comum de consultório, é começar esse planejamento de frente para trás. Então, primeiro a gente coloca qual que é a meta, certo? Qual que é o objetivo. Então, se a gente tem um atleta que vai competir em março e abril, eu coloquei aqui março e abril para ilustrar para vocês, por exemplo, o Arnold Classic do Brasil. O Arnold Classic do Brasil é uma competição que acontece sempre em abril, e normalmente o atleta, para ir competir no Arnold, ele tem que fazer um campeonato regional antes. Então, normalmente ele faz um campeonato regional no estado dele, um mês antes, porque se ele fizer um campeonato muito próximo do outro, isso atrapalha o físico, atrapalha o desempenho. Então, normalmente um atleta que visa competir no Arnold em abril, ele faz o campeonato regional um mês antes, em março. Então, se ele tem que estar pronto em março, esse cutting dele, né? Essa fase de corte, que vai durar 4 meses, ela começa em novembro. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Final de fevereiro, esse atleta está pronto para competir em março, depois competir em abril. Passou o campeonato, ele vai fazer a fase de care, fase de recovery. Ele vai descansar, que normalmente vai acontecer no mês seguinte da competição. E aí depois ele retoma a rotina. Aí ele vai fazer a fase de ganho, a fase de booking de 4 meses, vai fazer uma ponte, vai fazer um cruiser de um mesinho e emenda de novo no pré-contest, certo? É muito importante, pessoal, a gente não emendar um booking num cutting. Isso aqui, até é uma coisa que eu poderia falar mais para frente, mas isso aqui é um erro crasso, tá? Toda vez que um atleta sai direto de um booking, de um off-season, e emenda uma fase de definição, essa fase de cut, essa fase de pré-contest aqui,
ela vai dar problema. Ela não vai acontecer como deveria. Porque ele vem de um BF muito alto, certo? Ele vem de um metabolismo muito preguiçoso, ele vem de um treino mais intervalado, ele vem de altas cargas, ele vem de uma rotina. Eu vou brincar aqui, mas vocês vão entender. Você imagina que aqui ele está um urso no booking. Então, o cara de urso tem que virar um leão, todo musculoso, sem gordura. Então, a gente precisa dessa fase de manutenção, de ponte, de cruiser, para consolidar os ganhos do booking, para regularizar de novo, regularizar o metabolismo, para preparar ele para entrar para uma fase de definição, certo? Então, eu trouxe aqui um outro exemplo, que é o exemplo de um paciente de consultório, o básico de todo mundo, que é o famoso projeto verão, né? Então, o que o cara quer no projeto verão? Já 1, 2 semanas antes do Natal já está pronto, ele vai estar todo pactão, já vai estar viajando para a praia, já vai estar de sunga, biquíni. Janeiro, férias e esticar para o carnaval. Então, esse aqui é o projeto básico de todo nutricionista, né? Então, assim, se o nosso paciente tem que ficar pronto para dezembro, a fase de definição dele tem que começar em agosto. Agosto, setembro, outubro e novembro, 4 meses, para ele estar pronto em dezembro, certo? Antes disso, a gente faz uma fasezinha de manutenção, como eu expliquei para vocês, nunca sair de um booking, de um off-season e emendar direto um cutting. Então, dá uma fase ali de manutenção para ele respirar um pouco, manter um pouco os ganhos que ele teve no booking, certo? E a gente preparar ele para entrar nessa fase de cutting. Por exemplo, só para vocês entenderem, um atleta numa fase de booking pode estar fazendo 3 cardios na semana de meia hora, às vezes 20 minutos de HIIT. Não precisa mais que isso. Numa fase de cutting, esse cara vai ter que fazer cardio todo dia depois do treino, ou fazer cardio todo dia no jejum. Então, como é que você pega um cara que está 10 quilos acima do peso, está fazendo 3 cardios meio vagabundo na semana, e você manda o cara fazer cardio todo dia? Então, não acontece bem isso. Ele vai demorar ali pelo menos um mês para começar a embalar no cutting. Você já perdeu um mês aqui. Então, essa fase de cruiser, de manutenção, de ponte, ela é excelente para isso, para você ir preparando o físico dessa pessoa, desse atleta, para entrar no cut. Preparar o físico e preparar a mente também. O cara começar a entender e começar a entrar no processo, certo? E depois do projeto verão, aqui que eu falo para vocês, né, que é o mais importante, a fase de care, de recovery. Por quê? Porque esse cara aqui, que vai estar pactão, dezembro, janeiro, fevereiro, ele vai encher a cara, provavelmente. Então, ele vai estar estragado aqui. A grande maioria das pessoas aqui não tem mente de atleta. Elas colocaram um físico que elas acham bacana para o corpo delas, para gastar esse físico, para gastar essa saúde. Então, essa é a realidade do paciente comum. Esse cara ele não está ficando num shape para ir para uma competição, ele está ficando num shape para ir para a praia, para beber, para churrasco, para Natal, para Ano Novo, para Carnaval, entendeu? Então ele vai estar estragado depois. Então não adianta você permitir um paciente desse sair dessa fase e já querer emendar um book, enfim, ou querer secar de novo, né? Porque normalmente isso aqui vai trazer alguns problemas de saúde, né? São raras as exceções, mas em via de regra é isso que acontece, pessoal, tá bom? Então, agora eu vou explicar para vocês, de maneira mais sucinta, o porquê de cada fase em relação ao tempo, certo? Então, um booking, a gente fala que não é interessante passar de 4 meses, por quê? Porque o corpo vai começar a acumular mais gordura do que ganhar massa muscular, certo? Então o corpo não responde mais. Então, existem atletas, existem pessoas que vivem aquele bulking eterno. Então, o cara vive eternamente com aquele BF alto, porque o cara é preguiçoso, não gosta de fazer dieta, essa é a verdade. Mas esse aqui é um time legal para vocês trabalharem, não deixar passar muito de 4 meses, porque senão, pessoal, o corpo acostuma a ficar com aquela gordura, com aquela reserva de gordura, e aí quando resolver tirar, vai ser muito mais difícil. Então, isso é uma coisa que eu falo muito no consultório. As pessoas chegam para mim e falam: Ah, Mário, você acha que dá para emagrecer 10 quilos em 2 meses? Você acha que dá para tirar essa gordura?
eu respondo de volta a pergunta para a pessoa. Eu falo, há quanto tempo você está com essa gordura? Ah, e eu tenho isso aqui desde que eu era adolescente. Então a pessoa está 20 anos carregando aquela gordura e ela quer que eu faça uma mágica numa consulta para tirar. Então isso não vai acontecer. Isso também acontece com o atleta, né? Então, por isso de a gente ter essa noção de composição corporal, de como que funciona as estratégias de um atleta, para a gente não ficar caindo em cilada com nossos pacientes. O off também, qual que é o grande problema dele? É a gente ter um feeling, né, e ter um acompanhamento do percentual de gordura para não aumentar, para não ter acúmulo, porque senão isso vai trazer problemas lá na frente, nas outras fases. E normalmente o que que acontece? Por que que esse corpo aqui costuma travar e não responder de maneira positiva? Porque normalmente acontece uma resistência periférica à insulina, porque é uma dieta muito hipercalórica, né? Como eu disse, voltando àquela questão, são poucas as pessoas, são poucos os atletas, inclusive, que realmente fazem o off-season com a mesma disciplina de um pré-contest. As pessoas acham que isso aqui é férias. Então, a gente passa a dieta para o atleta de off, mas o atleta come 2, 3 vezes fora da dieta na semana, porque ele acha que eu estou de off. Então, isso aqui é uma coisa que não é que ela acontece pelo nosso trabalho, mas pela situação, pela prática. É isso que costuma acontecer. As pessoas ficam mais desleixadas nessa fase e acabam comendo muito mais carboidrato, muito mais açúcar do que deviam, tá? E o próprio sobrepeso dessa fase também vai trazer uma fadiga nas articulações, nos tendões, e também pelos treinamentos, né? Porque uma fase de bulking, a pessoa tem que ter progressão de carga, o atleta tem que ter progressão de carga, senão ele não tem hipertrofia. Então, se ele está comendo mais, é o momento que ele vai treinar mais pesado. Então, vai judiar um pouco mais as articulações, certo? E também tem a sobrecarga no sistema cardiovascular. Por quê? Pelo mesmo problema aqui da resistência periférica à insulina, porque as pessoas ficam preguiçosas no off-season. Aí você pede, fala para a pessoa fazer pelo menos uns 3 cardios na semana, ela não faz. Então ela só come bastante besteira, engorda, acumula gordura e não faz o cardio que devia, certo? Então dá, óbvio, uma sobrecarga no sistema cardiovascular, né? E esse é um outro problema, acontece muito com a mulherada, né? Uma autossabotagem no espelho. Então, assim, um off muito tempo, muito prolongado, e esse BF mais alto, isso, gente, começa a atrapalhar um pouco a cabeça das pessoas, principalmente das mulheres. Por quê? Porque elas vão perdendo definição, vão acumulando gordura. E aí, esse BF aqui mais elevado, isso aqui começa a mexer com a autoestima. E aí é um momento muito perigoso para a pessoa descambar na dieta e aí se perder para a comida, se perder para essa gordura, né? Entrar às vezes numa depressão. Então, esse período aqui é muito perigoso. Se para atleta isso já é um problema, você imagina para uma pessoa comum lidar com esse sobrepeso, lidar com esse acúmulozinho de gordura e tal. Por isso que eu falo da importância de a gente manter um BF controlado. O Rodolfo Pérez até sabe disso, o Valdemar Guimarães brincava e falava que o off-season estava na hora de acabar quando você começava a não enxergar mais os gomos no abdômen. Então é uma brincadeira, mas é uma coisa que tem um senso lógico. Então, assim, quando o BF começa a subir muito, você começa a perder todo o aspecto visual do abdômen, principalmente do homem, então já está na hora de a gente parar e repensar um pouquinho. Falar um pouco agora da fase de cruiser, tá? Fase de manutenção e tal. É a fase mais difícil, pessoal. Por quê? Porque é consistência, né? É dia a dia. Então é uma fase o quê? De regularidade, que é uma das coisas que o ser humano menos tem hoje, a regularidade, né? Quantas pessoas hoje têm um emocional equilibrado? Poucas, né? Eu arrisco a dizer, Gustavo, que de cada 10 pacientes que eu atendo hoje, 6 estão tomando ansiolítico. Então, assim, é puxado. 60, 70% das pessoas hoje estão tomando ansiolítico, remédio para dormir, remédio para acordar. Então, essa fase de cruiser, ela é difícil de manter por isso, porque é uma fase de manutenção. Só que as pessoas não se mantêm regulares com a vida delas, né? Então, é uma fase de maturação, né? É uma fase que a gente consolida os ganhos. Como eu disse para vocês, a fase de cruiser
ela é uma excelente fase de ponte entre um bulking e um pré-contest, certo? Então, é uma excelente fase para você maturar os ganhos e preparar para uma fase de definição. E as pessoas entenderem também que o corpo humano não evolui constantemente. Então, assim, principalmente quando a gente pensa em hipertrofia, tem pessoas que falam assim: não, não vou parar o meu bulking porque eu quero ganhar mais 2 quilos, eu quero ganhar mais músculo. Não é assim que funciona. A gente não é um foguete que não para de ganhar músculo. Então, assim, o corpo ele sempre chega uma hora que estagna e ele sempre chega num platô. Então, se você está num booking e o próprio corpo para de responder, é um momento para você parar, pensar, refletir. Opa, então acho que está na hora desse paciente fazer um cruiser. Vamos fazer uma fase de manutenção e depois a gente acelera o metabolismo dele, já que o metabolismo não está respondendo mais no booking. Então, sempre no final, normalmente do segundo mês dessa fase de cruiser, é um período que a gente consegue fazer um balanço ali do quanto você conseguiu segurar de massa muscular. Então, eu sempre uso esse tempo aqui, que eu acho bem interessante. Se a gente pega um atleta, se pega um paciente que veio de uma fase de ganho de bulking, normalmente no final do segundo mês, aquilo que aquele paciente ganhou, o que sobrou no final desse segundo mês, normalmente é o que vai ficar no corpo dessa pessoa, tá? Por que eu estou falando isso? Porque normalmente isso aqui às vezes está muito ligado com a meia-vida dos esteroides, tá? Então, assim, normalmente, se você está trabalhando com um esteroide de meia-vida mais lenta, um enantato, por exemplo, ele fica normalmente de 3 a 4 meia-vidas na corrente sanguínea para sair. Então, normalmente, bate com mais ou menos 60 dias. Então, assim, se a pessoa parar de fazer uso de esteroide, ela ainda vai ter um reflexo no sangue dela, desse hormônio, por uns 60 dias. Então, depois ela fica, vamos dizer assim, natural. E se a gente trouxer isso aqui para o metabolismo, também é uma experiência que eu vejo muito acontecer, de normalmente o metabolismo da pessoa começar a regredir depois dos 40, 50 dias. Então, 2 meses é um tempo muito interessante. E isso também bate, gente, com o pessoal que defende aqueles estudos de neuroplasticidade, sabe, Gustavo? Então, normalmente, para a gente criar um hábito, normalmente são 60 dias. Esses são os estudos mais modernos. Então, 2 meses para a pessoa criar um hábito de se manter nessa nova rotina, de se manter nessa manutenção, né? Então, essa é uma fase estratégica também, pessoal, para a gente respeitar o planejamento do atleta também, ou do nosso paciente. Então, se ele tem lá uma competição em vista e a gente tem aquela fase de cutting para acontecer, a gente pode usar esse cruiser aqui antes para ele fazer aquela manutenção, para ele se preparar, para ele programar o calendário dele, né? E entrar nessa fase depois de corte, nessa fase de definição. Então, o cruiser ele é muito estrategicamente utilizado para isso, tá? E é uma fase também importante para a gente refinar, aprimorar a dieta. É uma fase boa para a gente verificar exatamente como que a pessoa está respondendo com os alimentos, né? Então, é uma fase boa para a gente, às vezes, regular um pouco o estilo. É uma fase que eu falo de otimização. Então, assim, quando a gente está numa fase de bulking, meio que está transbordando. A gente tem calorias transbordando, a gente tem alimentos transbordando. Quando a gente está numa fase de definição, a gente está enxugando tudo. Nessa fase aqui de cruiser, é uma fase de dieta normocalórica. Então, se o nosso paciente aqui não estiver funcionando 100% e não estiver absorvendo tudo ao máximo, a gente vai perder aqui volume, a gente vai perder músculo, a gente vai perder trabalho que foi feito. Então, essa aqui é uma fase de ajuste fino. Então, é muito importante essa fase de manutenção para a gente ir cada vez mais otimizando os resultados, né? E regulando também sono, ansiedade, a resistência à insulina, enfim. Então, é uma fase de aprimoramento, certo? E aí, por último, a penúltima é a fase de cut, que é a fase de definição, né? E eu sempre brinco, né, que o sucesso dessa fase começou nas fases anteriores, né? Então, é aqui que muito nutricionista, é aqui que muito coach entra numa armadilha. Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês lá do Projeto Verão. Nós estamos agora
chegamos no projeto verão, né? Se aparecer um paciente para vocês no consultório, fulaninho de tal, setembro, 24% de IBF, meio preguiçoso para treinar, sempre foi meio acima do peso, não vai dar tempo desse cara ficar pronto. Se nenhum atleta vai ficar pronto, como é que uma pessoa comum vai ficar pronta em dezembro? Então, aqui que é importante, mais de qualquer fase anterior, de o nutricionista ter aquele olho clínico, ter aquele feeling, para saber se realmente esse BF não está muito acima, né? E entender que não vai dar tempo das coisas acontecerem, né? Então, assim, é aí que eu bato na tecla, né? Se a gente pensar numa fase de definição muito menor do que 16 semanas, 4 meses, a gente vai ter que sacrificar muita massa muscular, vai ter que ser uma dieta muito restrita, vai gerar muito desgaste físico, mental. Então, não vai ser saudável, não vai ser consistente, pensando para um atleta. E se pensar isso para uma pessoa comum, não vai ser uma experiência legal que ela vai viver. Então, se a gente vender isso na nossa consulta, e não, dá tempo, vamos fazer um projeto de 2 meses, 45 dias, não sei o quê, e jejum intermitente, e dieta low carb ao extremo, vai ser uma experiência ruim, a pessoa não vai manter aquilo, certo? Pelo contrário, ela vai ter um rebote depois. Então, é melhor a gente fazer uma fase de definição com mais tempo e fazer ela mais suave, né? Eu vou até dar uma dica para vocês aqui, ó, que eu faço com meus atletas. Sabe por que que eu falo 4 meses? Porque quando chega no último mês, eu vou aliviando a dieta, é o contrário. Eu vou, na verdade, soltando um pouco a dieta, diminuindo o cardio, diminuindo os termogênicos, o atleta tem que estar saudável no palco. A grande maioria aqui, ó, quando faz dieta de 3 meses e tal, que é o padrão, 2 meses, sobe no palco parecendo um Walking Dead. Por quê? Porque bicho, chegou no final do deserto aqui para acontecer a coisa, né? Então, eu explico exatamente nesse sentido. Quanto mais linear for essa fase, né? Quanto mais o que é linear? Se a gente tem um foco no final de um pré-contest, né? Se a gente tiver que acelerar demais, então ela não vai ser linear, ela vai começar muito hard e vai se manter hard lá em cima. Então, a minha dieta de pré-contest, mais ou menos, só para vocês entenderem, a quantidade de comida que eu coloco no primeiro mês é mais ou menos o que eu vou terminar. Então, eu não vou dificultar mais ao longo do tempo, né? Então, quanto mais linear for essa fase, mais saudável ela é para o paciente, mais consistente ela é, e vai ser melhor a experiência. A pessoa não vai sofrer tanto, tá? E eu sempre falo aqui para a gente deixar uma margem de segurança de pelo menos umas 2 semanas, principalmente para atletas, porque a pessoa pode pegar uma gripe, um resfriado, enfim. E essa fase de 2 semanas é o tempo que eu costumo deixar os meus atletas prontos para o palco. Então, se o meu atleta vai competir esse final de semana, 2 semanas atrás ele já tem que estar pronto. E aí a gente vai só fazendo um ajuste fino na dieta, um ajuste fino na preparação, para ele não sofrer lá no final, tá? E essa fase, pessoal, ela tem que ter uma sinergia total com o gasto calórico, né? Com o descanso, com o estado emocional do atleta, do paciente. Então, aqui, o nutricionista, ele tem que ter uma visão mais integrativa. O nutricionista tem que entender um pouco mais de treino, né? Então, assim, não dá para você vender uma dieta para um paciente se você não entrar no mérito do treino, não entrar no mérito de qual que é o gasto calórico dele na semana, qual que é o volume de treino que ele está fazendo, quanto de cardio ele está fazendo. Então, assim, tem total sinergia. Eu até costumo falar isso nas minhas consultas, que assim, eu como nutricionista, eu fico um pouco limitado na questão da dieta. Então, assim, por mais que eu baixe as calorias da dieta, vai chegar um certo momento que se eu baixar muito mais essas calorias, o paciente, o atleta vai perder rendimento no treino, vai perder força, vai perder disposição no dia a dia. Se for um paciente comum, vai ficar preguiçoso para trabalhar. Se for uma mãe, vai ficar irritada com os filhos. Então, não adianta a gente exigir demais na dieta se a pessoa não está fazendo cardio, se não está tendo um gasto calórico. Então, é importante a gente vender isso para o atleta, vender isso para o paciente, essa ideia de que ele tem que aumentar o gasto dele nessa fase.
é aí que ele vai entrar no déficit calórico. Então, o déficit calórico não vai partir só de mim como nutricionista da dieta. O paciente, o atleta, tem obrigação de aumentar o gasto dele nessa fase. Eu vou até falar para vocês que todas as minhas dietas, eu registro o treino que a pessoa faz e eu mando junto. Por exemplo, meu paciente fala, Mário, eu faço musculação 5 vezes na semana, 1 hora, e faço mais meia hora de cardio. Eu mando isso junto na minha dieta. Por quê? Porque quando eu for fazer o retorno, quando eu for cobrar resultado dele, a primeira coisa que eu pergunto para ele é, mas você continua fazendo 4 vezes por semana seu treino? Ah, não, Mário, é que esse mês e tal. Então, amigo, a gente já vai computar aqui 20% a menos de resultado para você. Então, é importante a gente jogar um pouco essa responsabilidade para o paciente, jogar essa responsabilidade para o atleta, porque a gente não vai fazer a mágica sozinho como nutricionista, tá bom? E tomar um cuidado também, né, nessa fase de pré-contest com o sistema imunológico, porque a gente está numa fase de restrição calórica, então o corpo tem menos reserva de energia para brigar com uma bactéria, com um vírus. Então aqui é importante a gente pensar numa suplementação também, extra, tá? De vitamina C, de glutamina, de vitamina D, enfim. Aí, agora sim, a última fase, pessoal, a fase de care, né, de recovery, que é a fase de manutenção, ela sempre deve acostumar acontecer depois do pré-contest, é o ideal, né? Então, é uma fase para a gente recuperar a saúde física, recuperar a saúde emocional do paciente, do atleta. É a fase para a gente fazer os exames bioquímicos, né? Normalmente, como eu disse, é uma fase que acaba batendo com a TPC, com a terapia pós-ciclo, que o atleta normalmente vai fazer com o médico, ou o nosso paciente vai fazer com o médico. Então, às vezes, a gente faz até um trabalho integrado aqui com o médico, certo? E uma fase é onde a gente vai fazer um deloaded, tá? O que é esse deload? Muitas pessoas não sabem, né? Mas é uma desaceleração. Então, normalmente, depois de um campeonato, um atleta, às vezes, fica uma semana sem treinar. A próxima semana ele começa treinando com 40% da carga, depois 60%, depois 80%, depois 100%. Então, isso que é muito importante acontecer nessa fase de recuperação. É o atleta, é o paciente que fez um trabalho de alta performance, ele ir depois reprogramando e progredindo novamente os treinos, certo? E isso aqui também com o metabolismo dele. Então, quando um atleta compete, o metabolismo dele está igual uma fornalha, né? Está queimando caloria de maneira absurda. Então, a gente também vai desacelerar o metabolismo dessa pessoa para preparar ela para uma fase posterior, por exemplo, de bulk, certo? E é o que eu também costumo dizer, essa aqui é uma fase de recuperação da saúde, de manutenção. Então, se ela passar muito mais do que 8 semanas, o corpo já vai começar a regredir, porque é uma fase que a gente não pensa tanto aqui em ganhos, em calorias extras, a gente está muito mais preocupado em recuperar a saúde. Então, esse tempo de 8 semanas, ele também conversa muito com a questão do treino, certo? Então, está bem interligado com essa questão da progressão dos treinos de novo. Então, aí que é importante o nutricionista, às vezes, ter até o contato com o personal do paciente ou ter o contato com o treinador do atleta para programar essa fase certinha com a programação dele, a periodização do treino dele dessa fase, tá? E é o que eu sempre falo, né? É um processo de progressão sempre para a próxima fase. Então, a gente sempre prepara essa pessoa ou para ir entrar no booking novamente ou entrar numa fase de manutenção. Às vezes é um atleta que tem uma categoria que ele tem um peso para bater, e ele já está naquele peso, então ele não necessariamente precisa sair de uma fase de care, de recovery, e ir para um bulking. Às vezes ele pode só ir para manutenção, ir para o cruiser, certo? Então, pessoal, para finalizar aqui essa aula, o que eu quis deixar aqui de mensagem para vocês, né? O que é mais importante dessa aula aqui? Antes de a gente iniciar qualquer protocolo como nutricionista ou como com um atleta ou com uma pessoa comum, o mais importante é a gente fazer uma leitura completa do paciente na nossa consulta, fazer uma anamnese humanizada, entender qual que é o perfil metabólico, né, desse paciente, o histórico dele com o treinamento, né, com a jornada na prática de atividades físicas,
entender um pouco também as questões emocionais, né? Para a gente também entender, pensando na parte de treinamento, qual que é o nível de memória muscular que esse cara tem, né? O nível de memória metabólica que ele tem. E entender também, fazer um resumo de quem que é esse paciente e ver qual que é o estado emocional que ele está e mental, certo? Para aí sim a gente estabelecer metas e objetivos junto com ele, para ter um alinhamento assertivo, né, dos resultados, ter um alinhamento de resultado que seja alcançável, né? O que eu quero dizer com isso, por exemplo? Muitas vezes a gente pega pacientes ou pega atletas que não estão prontos para aquela fase. Às vezes a pessoa não está com a cabeça pronta para entrar numa dieta restrita, certo? Ou muitas vezes a gente pega um paciente que quer fazer uma dieta restrita, mas ele nunca viveu essa experiência na vida dele, né? Ou a gente pega, às vezes, um atleta que nunca realmente entrou num percentual de gordura tão baixo. Então, esse momento aqui dessa anamnese, seja para um paciente, seja para um atleta, a gente tem que desenhar na nossa mente quem é esse atleta, quem é esse paciente, né? O quanto ele. Eu sempre começo as minhas consultas perguntando para as pessoas como elas são, como elas foram da adolescência até os dias de hoje. Eu peço para as pessoas me falarem qual que foi a história do seu peso, quanto que você pesou na sua vida, qual foi o maior peso, o seu menor peso. Quando a pessoa pergunta, fala para mim que já teve um peso alto, eu pergunto se ela teve algum momento traumático naquele peso que ela teve mais alto, para eu fazer uma correlação com algum momento da vida dela. Então, essa anamnese humanizada que eu vejo muitos nutricionistas não dando tanto atenção. O pessoal hoje está muito robotizado, né? A maioria dos nutricionistas hoje só sabe trabalhar com um aplicativo, com um programa, e esquecem de principalmente olhar no olho do paciente, olhar no olho do atleta e saber quem é a pessoa que está sentada ali na frente dele. Então, eu gosto muito de entender quem é esse meu paciente, porque, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Basicamente, tudo que eu vejo hoje de compulsão alimentar, de obesidade, enfim, de baixa autoestima, de perda de motivação, de depressão, é tudo emocional. Então, se a gente, como nutricionista, não entender como que as emoções dessa pessoa estão funcionando com a fisiologia dela, a gente não vai ser muito assertivo. E o atleta, né, ou a nutrição estética mais avançada, a gente está falando em alta performance. Então, se a gente está falando em alta performance, a gente tem que entender se essa pessoa ela realmente é de alta performance ou se ela está preparada para entrar na alta performance. Às vezes a gente vai preparar ela, às vezes a gente vai montar um cutting, mas não vai ser um cutting tão rigoroso. A gente sabe que ela não está pronta para isso. Não adianta ser uma dieta tão rigorosa. Então, às vezes, a gente vai ter que ser um pouco flexível. Então, tudo isso aqui a gente vai desenhar nessa primeira anamnese, nessa primeira consulta, e vai também conhecendo mais o paciente com as outras consultas, com os outros encontros. E cada vez que a gente tiver a oportunidade de perguntar coisas que podem parecer aleatórias, mas que vão ajudar a gente a formar um pouco a ideia, a formar um pouco o perfil desse paciente, isso vai ajudar a gente na dieta. Porque o resto, isso aí vocês já sabem, existem vários cursos que vão ensinar a gente fazer leituras de exames, então a parte clínica, ela é mais fácil de a gente fazer acontecer, mas isso aqui realmente vai depender um pouco dessas questões emocionais e a gente, como nutricionista, a gente desenvolver esse feeling, essa sensibilidade de entender quem é o paciente e qual é o momento que a gente começar a fazer uma estratégia, o momento de parar uma estratégia, né? Às vezes o book já está muito exagerado, a cabeça do atleta não está funcionando, a cabeça do paciente não está funcionando. Então, cabe a nós, nutricionistas, ter também o controle do tempo do paciente. E para a gente ter o controle do tempo do nosso paciente, a gente tem que entender quem ele é e tem que ter esse feeling, tem que ter essa sensibilidade. Então é isso, Gustavo. Se quiser finalizar aí para a gente, se alguém tiver também alguma dúvida, quiser perguntar, não Tem, sei se a gente vai abrir. tem sim umas dúvidas aqui legais, até uma do Matheus, que eu achei bacana. O plano de recovery em questão,
né, de quantidade Uhum. de nutrientes, é a mesma da época da ponte? O Na verdade, fica bem parecido porque é uma dieta normocalórica, né? Então, Matheus, é bem parecido, vamos dizer assim, a carga das calorias. O que vai mudar na fase de care, de recovery, é a leitura dos exames bioquímicos, da saúde do paciente. Aí a gente vai fazer as manipulações lá que forem necessárias para recuperar a saúde dele. Às vezes intestino, colesterol, enfim. Legal, legal. Eu vou pegar só algumas perguntas, pessoal, porque Tá? eu tenho um curso focado, é um curso maior, com mais horas focado para isso, que ele vai até colocar aqui para a gente daqui a pouquinho. Ou se ele não colocar, Sim. eu coloco aqui para ele, para ele. Mas assim, ó, aqui é só uma pincelada, tá, gente? Tem muita coisa aí para desenrolar, que é só para vocês terem uma Eu noção legal coloquei basicamente um slide para falar de cada fase, né? Então eu da dei um fase. resumo para vocês. Aí, pô, já foi animal. E é legal, Mário, são coisas que você foi apontando aqui, que é muito importante, que a gente vem falando até na pós-graduação aqui para os alunos, né? Quem não é entre na pós, uma coisa importante que você falou, esse feeling, né? Esse humanizado. Por isso, gente, que é Sim. muito difícil a não ser que a pessoa seja ruim, né? Mas é muito difícil a inteligência, que não é inteligência artificial, que não é tão artificial, se eu explico porque eu venho de tecnologia, eu conheço um pouco, consiga superar a gente. Porque essa parte humanizada, esse feeling, é o que desponta, por exemplo, o Mário, sei quem é o Mário hoje, o Rodolfo, quem, né, sei quem é o Rodolfo, esse feeling, esse lance de você olhar para o cara, saber até onde vai, e às vezes não tem protocolo, que nem eu vi até alguém perguntar alguma coisa de protocolo, às vezes não tem um protocolo, né? É a percepção daquele indivíduo, até onde eu posso ir com aquele indivíduo. Isso é muito legal, tá? Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui, Mário, que eu achei bacana. Deixa eu só voltar aqui, que foi rolando a página e eu me perdi aqui, peraí. Vai, o plano de recovery já foi. Uma preparação de um atleta natural essa pergunta sempre cai, né? É muito diferente da Sim. hormonizado? Não, ela é bem parecida. O que vai mudar principalmente seria essa fase, justamente essa oscilação, por exemplo, entre a fase de recovery, de recuperação, porque como ele não faz o uso de hormônios e a gente também, as calorias, tanto no bulking como a restrição calórica na fase de pré-contest, para o natural, são bem menores, tá? Então, as oscilações de calorias são bem menores. Então, se a gente partir desse princípio, teoricamente, até a fase dele de manutenção pode ser também mais curta, porque não tem grandes oscilações. Por quê? Porque um atleta natural, se você fizer um bulking, um off-season, com muitas calorias, ele vai ganhar muita gordura, né? Então, a gente não consegue exagerar tanto na dieta. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, um atleta natural não vai absorver mais do que 2 gramas de proteína por quilograma de peso. Então, um atleta hormonizado, você pode chegar em 3, 4, existem protocolos de até 5 gramas de proteína por quilograma de peso. Então, depois que esse atleta passar, por exemplo, uma fase de pré-contas, a gente vai ter que cuidar também do sistema renal dele, né? Agora, um atleta natural, não. Um atleta natural vai judiar muito menos da saúde. Então, não tem essa necessidade. Legal, muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta legal aqui, mas todas são legais, mas eu vou pegar algumas que mais para pincelar melhor. A parte de Sim. hidratação, talvez, acho que no curso do Marão você dá uma, né, vai mais Mas aprofundado. mas eu já vou dar um spoiler aqui que fala, Bom, né? Eu não faço, pessoal, hiperidratação com os meus atletas e eu não faço nenhuma manobra radical com a água nem com o sódio, tá? É o que eu falei, o físico do atleta já tem que estar meio que pronto 2 semanas antes. E na fase de carb up, que normalmente acontece 2 dias antes do atleta competir, eu faço uma leve manipulação da água. Eu baixo pouca coisa a quantidade de água e aumento um pouco os carboidratos para carregar essa água que está sobrando para o músculo e para o intestino. Então, eu não defendo essa teoria de eu vou fazer hiperidratação e depois eu vou fazer uma diurese. Sabe por quê, pessoal? Isso é um pouco de loteria e o nosso corpo, a gente tem um sistema renal que é bem complexo, né?
Então, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, eu defendo a teoria que quanto menos loucura a gente fizer com o atleta, quanto menos manipulação a gente fizer com a água, fizer com o sódio, fizer com o carboidrato, mais linear vai ser o resultado. Então, eu nunca fiz isso na minha carreira, 23 anos que eu preparo atleta, e isso também mantém a saúde dos meus atletas muito bem, porque não judia do corpo. Então, eu vou fazer um módulo no meu curso de cutting, de pré-contest, e eu vou abordar esse assunto para vocês. E, inclusive, se vocês quiserem, até por curiosidade, tem um podcast do Eduardo Correia que ele fez não faz muito tempo. Ele fez, acho que até no programa do Renato Cariani, e ele fala exatamente isso, que ele nunca fez na carreira dele nenhuma manipulação dessa rigorosa, nem com água, nem com sódio, nem com carboidrato. Ele sempre meio que manteve mais ou menos a mesma dieta, mais ou menos a mesma ingestão de água na semana todinha do campeonato. Muito bom, Mário, muito bom. Bom, pessoal, o resto das perguntas eu vou deixar para o curso, né? Senão, vou dar muito spoiler aqui e o curso do Mário é muito completo, inclusive, com certeza eu vou fazer, óbvio, né? Não vou perder. E fica o convite para vocês aí que tiverem interesse, está aí o curso do Mário. E o Mário, né, tá mais que convidado aí para próximas incursões aí na pós-graduação, Mário. Inclusive, depois vai ter um convite especial para você, depois eu te mando direitinho, para estar junto com a Obrigado. gente na RP aqui, né, nessa nova pós-graduação do Rodolfo, tá? Obrigado, Mário, Fechado. por sempre estar tão solícito, sempre estar com a gente e por levar sempre, como eu te falei, né, você sempre levou aí a nutrição esportiva como uma bandeira e você é um dos caras que mantém aí, né, a nutrição esportiva baseada sem Nutella e sem doce de leite. Obrigado, Gustavo. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal, pela participação aí. Uma boa noite a todos.